A Superintendência de Gestão Ambiental da Universidade Estadual do Maranhão tem a enorme satisfação de lançar no dia de hoje seu programa em formato podcast chamado Podiaga. Neste programa, iremos trazer convidados mensalmente para abordar ecopautas. E no dia de hoje, nosso assunto a ser abordado é a ação climática agora, estratégias para um Maranhão e Brasil sustentáveis. No dia de hoje, temos a honra de receber como primeiro convidado o professor Saulo Pereira Arouche, engenheiro ambiental pela Universidade Selma, especialista em engenharia sanitária e controle ambiental pela Universidade Estadual do Maranhão, mestre em processos construtivos e saneamento urbano pela Universidade Federal do Pará, foi secretário municipal de Meio Ambiente do município de Santa Helena, no estado do Maranhão, foi presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Turiaçu, é membro da Associação dos Engenheiros Ambientais do Maranhão, AMEA. Atualmente, também é membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB, subseção Pinheiro, e é presidente interino do Fórum Estadual de Secretários do Meio Ambiente do Maranhão, FESMA, e diretor da Hidrogen Consultoria Ambiental e Sanitária. Professor, seja muito bem-vindo. Uma honra lhe receber como nosso primeiro convidado. E gostaria de começar nosso bate-papo abordando a definição de mudanças climáticas. É um assunto que está sendo tratado na atualidade com muita frequência. Mas, para nossos ouvintes, como podemos definir mudanças climáticas? Professor John, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra imensa para mim estar aqui com vocês, fazendo parte do Podiaga. Agradeço imensamente toda a instituição, toda a equipe de gestão ambiental aqui da UEMA, que também foi minha casa, né? Estudei aqui, fiz minha pós-graduação, minha especialização em engenharia sanitária e controle ambiental. E é uma satisfação estar aqui fazendo parte desse primeiro episódio, é uma honra muito grande. E o objetivo de estar aqui, poder falar de mudanças climáticas, que é algo tão atual, é algo que nos engrandece, né? De poder estar levando para as pessoas que estão em casa esse tema tão atuante, né? E tão rotineiro no nosso dia a dia. A forma que a gente pode contextualizar as questões de mudanças climáticas, em alguns aspectos, ela é natural, né? Só que o que a gente vê hoje, da forma como a gente fala, a questão de mudanças climáticas, a questão clima, meio ambiente, é algo um pouco mais sério, né? Nessa conjuntura que a gente pode estar tratando atualmente, né? Frente a todas essas questões que nós estamos passando, dessas alterações climáticas causadas principalmente pelo homem, né? Então, são ações antrópicas, onde a gente tem a ação do indivíduo, ser humano, agindo de forma direta, constante, nas ações que levam à degradação ambiental e, consequentemente, atuam no clima, né? Então, para sintetizar, essas questões climáticas são isso, né? Pode acontecer também de forma natural, os processos naturais que esse planeta que vem passando, mas também hoje, atualmente, quando a gente fala nesse contexto, está mais voltado para a questão antrópica, né? A questão do que o ser humano tem causado aqui no planeta Terra. Professor, continuando nessa abordagem de mudanças climáticas, por que se comenta muito nos dias de hoje, por que é publicado muito na mídia, a preocupação com o aquecimento global e que situações ou atividades estão gerando esse aquecimento global? A gente tem uma série de questões, né? Desde aí da Revolução Industrial, que a gente começou a ter uma expansão de atividades industriais, de produtos sendo lançados no mercado, até produtos mais descartáveis,
sendo lançados para que a gente pudesse consumir. E hoje, né, nessa conjuntura que a gente tem das coisas serem muito rápidas, muito sintéticas, muito ligeiras, muito instantâneas, em alguns casos muito descartáveis, né? Também tem toda uma questão aí de controle de doenças que passou a ter, né? E a população foi crescendo muito. E a partir do momento que o ser humano ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo, ele foi tendo necessidade para outras coisas, para suprir as suas demandas, a gente conseguiu alcançar um crescimento exponencial, né, contínuo, onde as barreiras de comércio foram sendo estreitadas, né, e essa globalização envolveu uma série de produtos de cadeia e mexeu diretamente na questão da produção. Produção esta que surgiu para preencher a necessidade humana. Então, essa necessidade humana é preenchida por produtos que saem do meio ambiente. É a matéria-prima que sai. Então, desde esse processo aí de evolução que a gente vem passando, e desde aí da Revolução Industrial, a gente não se preocupou tanto com a questão ambiental. Vamos fazer com que as pessoas tenham casa, que as pessoas tenham carro, que as pessoas tenham acesso a tais coisas, mas o meio ambiente foi ficando. Então, quando começou-se a discutir a pauta ambiental, nessas reuniões que tem da ONU, etc., acabou-se que ficou tudo muito singelo, né? Não ficou algo assim com planos muito audaciosos, né? Apesar desses planos serem singelos, muitos deles não foram alcançados. Então, isso culminou em quê? Culminou nessa emergência climática que a gente tem hoje, que todas as pessoas neste globo terrestre estão sentindo, estão passando. Questão de temperatura, a questão de mudanças de clima de forma repentina, e tudo isso está mexendo diretamente na nossa saúde, no nosso desenvolvimento, né? Uma vez que essas mudanças climáticas, por exemplo, a partir do momento que eu tenho uma mudança no clima, uma mudança na temperatura, que agora eu não tenho mais o período de chuvas correto, nem o período de estiagem correto, falando aqui para Maranhão, mas a gente pode falar isso a nível de Brasil, falar isso a nível de mundo, acaba que você interfere na reprodução dos animais, você interfere na questão agrícola, né, de grande escala, que vai fazer com que o alimento chegue na mesa das pessoas, né? Por exemplo, o Brasil, falando de mundo, o Brasil alimenta 1/3 da população mundial, né? Apesar de muitos dos nossos, né, do povo brasileiro ainda estar inserido numa agenda aí da fome, né? Então, a gente tem aquilo que alimenta o planeta, né, 1/3 dessa população, a gente tem aí que fica um pouco prejudicada quando a gente tem essas alterações aí de clima, né? A gente também tem a questão das árvores, o período delas de florescer, o período delas de se desenvolver acaba ficando interferido por conta dessas mudanças no clima, né? A questão também da reprodução de algumas espécies, você acaba interferindo, então isso vai impactar o quê? Tudo na nossa saúde, na nossa vida e no nosso desenvolvimento, né? Então, como uma primeira reflexão a partir da fala que o senhor está nos trazendo, nós poderíamos afirmar que, primeiro, nós como seres humanos erramos em um passado recente em considerar que os recursos naturais eram infinitos. Sim. E que poderíamos repensar no dia de hoje, que estamos vendo já essas mudanças chegarem, essas mudanças climáticas, que haveria necessidade de repensar nosso estilo de vida, nossos padrões de consumo. E a partir dessas reflexões iniciais, professor, eu quero que o senhor, por favor, nos comente o Brasil como país continental. Como é que nós estamos em questão de legislação? Existe uma política nacional sobre mudança do clima no Brasil? O que existe é um projeto de lei que tramita na Assembleia para poder ver se, no Congresso Nacional, para poder
chegar ao entendimento de que isso torne-se um plano individual, tanto para os estados quanto para os municípios. Por exemplo, hoje existe o Plano Municipal de Saneamento Básico, onde que cada município deveria, já até passou a data, né, deveria entregar um plano que fosse discorrido nele o cumprimento para que o município atendesse ao abastecimento de água, ao tratamento de esgoto, à drenagem de água pluvial, essa água que cai da chuva, e a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, né, de como é que a gente vai destinar isso. Por exemplo, temos que finalizar os lixões, né? Então, esse aí é um plano municipal de saneamento básico. Também tem um plano de resíduos sólidos, que ele trata só a questão do lixo, a questão dos resíduos, aquilo que a gente gera todos os dias, que visava o quê? Até no dia 2 de agosto de 2014 era para ter finalizado todos os lixões no Brasil. Mais uma meta que a gente não conseguiu alcançar. Então, esses planos, eles estão também, alguns sendo readequados, o de saneamento, de acordo com o novo marco do saneamento, eles estão mexendo na questão dos prazos para poder fazer as entregas, né? Tentar fazer a entrega desses planos a curto, médio e longo prazo. Isso vai de acordo com o porte de cada município e cada estado. Então, está tramitando esse projeto de lei no governo federal para que os estados e municípios tenham esse plano de emergência climática. Isso chegou a essa questão, né, a essa discussão, uma vez que foi identificado essa necessidade dos municípios estarem inseridos nesse contexto de se preparar para as questões climáticas, certo? A gente tem hoje aí alguns dados que mostram que 93% dos nossos municípios do Brasil, eles têm algum tipo de problema na área de infraestrutura, de habitação, relacionado com questões climáticas. E aí é o quê? Relacionado à questão de enchente, que a gente viu agora aí como é que aconteceu no sul do país, né? Um cenário assim de guerra, de catástrofe, algo inimaginável. De devastação. Eu acredito até que o que a mídia mostrou, não sei se é 10% daquilo que de fato as pessoas passaram, né? Porque a gente via assim fotos extraoficiais, digamos assim, que não saiu na mídia, mas de pessoas conhecidas. Eu tenho colegas que são de lá e que me mandavam as fotos reais, eles estando tirando de lá mesmo. É uma coisa assim assustadora, né? A gente fica até arrepiado de tanto que vê aquilo ali, pessoas como a gente passando uma situação, né, de perder tudo o que tinham construído a vida inteira. E aquilo ali é o quê? Reflexo de questões climáticas. E é algo, só para eu concluir, professor, é algo que a gente está vivendo ainda em outros lugares também do globo, do planeta Terra. A gente teve na Índia, né? A gente teve em outros lugares também próximos lá do leste europeu, da Rússia, certo? Então, são questões muito, muito, como é que eu posso dizer? Muito próximas de todo mundo, de todos nós, tanto aqui no Brasil, quanto em outros países. Professor, eu vou aproveitar que o senhor mencionou saneamento básico. Sim. E eu quero fazer um questionamento sem entrar em nenhum tipo de polêmica. Uhum. Já existem estudos científicos com dados reais e fatos que retratam a realidade do Brasil, que afirmam, são pesquisas realizadas por universidades brasileiras de renome nacional e internacional, que afirmam que é muito mais econômico investir no saneamento básico e que o dinheiro que o governo tem que destinar para o SUS cairia pela metade, porque teria menos gastos com tratamento de doenças e com tratamentos médicos. A pergunta é, se nós temos esses diagnósticos científicos, esses estudos, esses resultados, por que ainda o Brasil não tem melhorado seus índices de saneamento básico recomendados pela Organização das Nações Unidas, por exemplo? Sim, o que acontece? Essa questão ela é um pouco delicada. Por quê? Quando a gente fala a questão do saneamento básico, a gente tem algo que fica muito a cargo dos estados e dos municípios.
certo? Então, o que acontece? Às vezes, quem está na pasta, quem está na administração pública, sem querer, né, polemizar, a gente tem que ter cuidado, né, com essas questões, mas assim, às vezes o saneamento fica algo assim um pouco que de lado. Não é prioridade. Não é prioridade, certo? Por quê? Porque às vezes quando você fala a questão do abastecimento de água, são canos, são dutos que as pessoas não estão vendo. Depois não vão ver. Exatamente. Entendi. A drenagem, mesma coisa. O lixão, ninguém tá vendo o lixão, né? Se a gente abrir um canal aí para as pessoas, se perguntar, você sabe onde é que é o lixão da sua cidade? Né? Aqui em São Luís tem o serviço que manda para um aterro sanitário, certo? Mas a maior parte do estado não tem. O Brasil hoje tem mais de 3.000 lixões, certo? Brasília, há pouco tempo, fechou o aterro, o lixão deles da estrutural, e agora tem um aterro sanitário. Brasília, que é a capital, que deveria ter dado o exemplo, né, de ter fechado o lixão deles na data que a lei estava falando, que era em agosto de 2014. E aconteceu isso, ainda é recente, né? Dentro da história da engenharia e da gestão pública. Então, de fato, isso ainda é algo assim um pouco distante. E também falta a questão das pessoas terem essa mentalidade, essa consciência de que o saneamento é justamente isso que o senhor falou, né? É a questão da saúde preventiva. Preventiva, perfeito. Entendeu? O que a gente trata aqui no Brasil é saúde curativa. Ou corretiva. Entendeu? Ou corretiva. Certo? É aquela de quando a pessoa já está doente e não se precaver, porque é algo até cultural nosso, né? De se precaver não ser algo assim muito comum, né? É mais a gente correr atrás do leite derramado, tentar juntar o leite derramado do que se... Me adiantando um pouco ao nosso roteiro de bate-papo, Sim. É o que acontece quando chega a época de queimadas. As medidas tomadas são corretivas. Sim. E não preventivas. Sim. Mas, professor, para seguir nossa linha de raciocínio cognitivo da nossa conversa, o senhor abordou saneamento básico e lixões. Aí eu quero aproveitar e perguntar, dentro das mudanças climáticas que nós estamos vivenciando, como é que isso está afetando a saúde da população? Sim, de forma drástica. De forma drástica, porque olha só, aí eu vou pegar um gancho um pouquinho na pergunta anterior, porque assim, e já respondendo essa, quando a gente investe nessa questão da saúde preventiva, por exemplo, existem pesquisas que dizem que para cada R$1 investido em saneamento básico, que é a água, esgoto, a drenagem e resíduo, você economiza R$4,20. Tem pesquisas que dizem que você economiza até mais de R$29. Por cada real investido. Por cada real investido. Então, o que acontece? A questão do saneamento é algo imprescindível para uma sociedade que queira ser desenvolvida, não subdesenvolvida, como nós estamos agora. Então, se você quer uma sociedade feliz, se você quer uma sociedade tranquila, uma sociedade que vive em harmonia, uma sociedade que possa pensar no futuro, você tem que ter uma sociedade com acesso ao saneamento básico, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente gasta bilhões na questão da saúde curativa ou corretiva, porque as pessoas não têm acesso ao saneamento básico, né? Então, por exemplo, não existe mais nenhum outro, quando a gente estava falando de lixão, né? Não existe mais nenhum outro aterro sanitário no Maranhão. O Maranhão tem só um aterro sanitário, né? Tem outros que estão aí em fase de estudos e tudo, mas isso acaba fazendo o quê? Com que o nosso estado seja o 5º pior na área do ranking do saneamento básico, que foi lançado agora no último relatório do Trata Brasil, que é uma instituição não governamental que lança relatórios anuais com referência à questão do saneamento, né? E saneamento básico é também questão de clima, porque quando você tem um lixão, o que esse lixão está fazendo no meio ambiente, né? O lixão, ele está poluindo o solo, ele polui a água superficial, a água subterrânea também, porque existem relatos e casos, inclusive na região da Baixada Maranhense, que o lixão ele é na beira do rio, certo? Ou às margens de estradas que ficam próximas a córregos. E aí o que acontece? Esse lixo ele é carreado,
né, para dentro do rio. Do rio ele alcança o mar. E o mar ele vai, né, se degradando. Ele, quando não degrada, ele demora um tempo para se degradar. Então ele é consumido, ele é capturado por alguns animais aquáticos que imaginam que aquele resíduo, aquele lixo que está ali flutuando é algum tipo de alimento, né? E aí acaba morrendo, e aquilo tudo também vai acumulando no meio ambiente, certo? Aí você cria ilhas de lixo, como a gente tem aqui espalhadas, né, pelos oceanos, e isso causa um problema seríssimo. Algumas delas de tamanho de países. Algumas delas em tamanhos de países, né? E aí o que acontece? A gente tem hoje uma estimativa da ONU que diz que até 2050 a gente vai ter mais lixo nos oceanos do que peixe. Então é algo assim, muito sério, porque a gente tem grandes cidades, grandes comunidades que habitam à margem de mares, né? Tem muitas comunidades ribeirinhas e que acabam sofrendo com essas questões, né? Então a gente precisa ter um olhar mais apurado, né, dessas questões, para que a gente possa saber entender como isso impacta na nossa vida e como isso também impacta na nossa vida no ponto de vista de saúde. Tem estudos, professor, que já encontraram, fazendo parêntese, a maioria dos plásticos que nós encontramos nos rios e nos mares, ele não se degrada, ele se fragmenta. Sim. Tanto que agora é comum nós ouvirmos falar de microplásticos e nanoplásticos, que são partículas menores. Já tem estudos que têm encontrado nanoplásticos na corrente sanguínea de mamíferos. Sim. Então, tem efeitos dessa poluição ao longo prazo que ainda a ciência não conseguiu identificar. Sim. Então, eu agradeço todos os conhecimentos que o senhor está trazendo para a nossa primeira ecopauta do primeiro episódio do PodIAGA, da Superintendência de Gestão Ambiental. E fazemos um convite para nossos ouvintes para poder refletir. Sim. Sim? Para que possamos mudar. Aproveitando essa palavra de refletir, e estávamos abordando os problemas do aquecimento global na saúde das pessoas. Professor, seria correto ou ousado da minha parte afirmar que as pessoas estamos nos habituando com os problemas ambientais? Me explico. Cada ano a área de queimadas aumenta. E nós vemos isso de forma repetitiva nos jornais. Os animais morrendo, as plantas morrendo. E parece que nos acostumamos com isso. Eu vou talvez ir um pouquinho além. Será que não estamos nos importando? O que está acontecendo com a sociedade? Como é que poderíamos definir isso, professor? Eu vejo como algo muito preocupante. Eu estou há mais de 12 anos trabalhando de forma ininterrupta. Já trabalhei com órgão público, órgão privado, e já trabalhei em instituto, prestando serviço. E o que eu consigo sentir, o termômetro da sociedade, é que as pessoas elas estão meio assim que insensíveis. Embora a gente tenha todo ano o mesmo cenário, quando não mais catastrófico, né? Por exemplo, eu lembro que em 2020 eu estava assistindo um jornal com meu pai e eu falei assim, disse, pai, olha só como é que tá aí a queimada no Pantanal Mato-Grossense, né? Olha a quantidade de animal que está sendo morto, exterminado, a quantidade de área. Eu falei, pai, o senhor anota o dia de hoje, vai ver como o ano que vem vai ser a mesma coisa, quem sabe pior. Infelizmente, se consumou. Em 2022, a mesma coisa. Em 2023, a mesma coisa. E agora, mais recorde, inclusive. E as cifras crescendo ano a ano. Sempre crescendo, sempre crescendo. Então, o que acontece? Você, quando perde essa sensibilidade... Como é que é essa sensibilidade ela acontece? Às vezes a pessoa ela vê o noticiário, isso fica tão comum que banaliza.
Então, o ser humano, o indivíduo, ele acaba ficando assim, vendo essa questão ambiental como algo assim distante dele. Então, a coisa lá ambiental que está acontecendo, o problema lá tem que ser de quem? O bombeiro que tem que apagar, a ministra que tem que lançar uma nota, o secretário de meio ambiente. Então, as pessoas, elas não se envolvem nisso. Ah, Saulo, mas o que a pessoa pode fazer num caso desse? A pessoa, no período que a gente está, no momento que a gente está, é um momento também de reflexão, da gente poder ver com os governantes, que a gente vai votar agora, quais deles defendem a pauta ambiental. Quais deles têm um plano de governo que trabalha a questão meio ambiente de forma respeitosa? Quem são aqueles que de fato estão nesse caminho ou só surgiram agora por conta do calor das emoções e da política? Então tudo isso faz parte com que isso tudo colabora para que a gente possa ver onde é que a gente se envolve nesse contexto, né? Então a gente se sensibiliza, mas não pode deixar que isso passe. A gente tem que sensibilizar, mas a gente também tem que cobrar. Cobrar também, não só para esse momento que vai se iniciar com a questão dessas novas eleições, mas também com quem já está eleito e quem está ocupando esses cargos. A gente tem que saber cobrar. Se a gente não fizer isso, a gente não vai estar envolvido nesse contexto. E outra coisa, a gente também tem que participar de audiências públicas que chamam a gente para discutir questões de mudanças climáticas, audiências públicas que discutem a questão desses planos que a gente já mencionou aqui, né? Porque tudo isso envolve na questão do clima. É um espaço para a sociedade poder ser ouvida. Sim, sim. E eles também sentirem aquilo que a gente anseia, né? A gente anseia. Então, eu tenho que discutir, por exemplo, o país, por ele ter dimensões continentais, né? Você vai tratar cada região de forma muito específica. Então, essas audiências públicas, elas servem para que a gente possa discutir o nosso olhar frente àquela comunidade que a gente está inserido. Que acompanha a realidade daquele qual. Exatamente. Então, é dessa forma que a gente vai identificando e a gente vai acompanhando essas ações, porque essas ações, elas precisam ter um plano. Esse plano, ele tem prazo, ele tem metas e eles precisam ser revisados, né? Desde uma audiência pública a uma reunião comum onde a gente possa estar não só ouvindo o que a pessoa está dizendo e colocando a minha participação, mas depois de saber como é que eu vou estar cobrando, certo? Professor, eu vou me permitir voltar um pouquinho na nossa fala, porque me chamou muito a atenção que o senhor fez ênfase na falta de sensibilização. Como reverter? Será que avaliando os processos educativos, também nós perdemos muitas das vezes os valores ambientais dentro de casa? Sim. Ou talvez estamos deixando responsabilidade de formação do novo cidadão só para os professores? Sim. Pela experiência que o senhor tem, pela realidade do Maranhão, como nós podemos mobilizar essa sociedade de forma individual e de forma coletiva? Porque sim, nós temos os entes federativos estaduais, municipais, mas a sociedade como um todo, como mobilizar, como trazer como agente de mudança? Porque nós estamos sofrendo esses efeitos negativos das mudanças climáticas. Como incentivar, como motivar a sociedade em geral? É resgatar esse sentimento que eu utilizo, o nome sentimento de pertencimento. Essa é uma palavra assim muito chave. Então, para você resgatar esse sentimento de que a pessoa ela pertence àquele lugar e ela precisa fazer parte das ações daquele espaço, não entender que ela vive num mundo isolado, é onde a gente busca algumas técnicas, algumas metodologias para poder quebrar esses estigmas que com o passar do tempo a gente foi adotando, de terceirizar a responsabilidade, passar sempre para o outro, como a questão das escolas, por exemplo, né? Então, às vezes o pai e a mãe não quer educar em casa, ele quer passar para os professores a responsabilidade que seria deles. Certo? Professor, alguns anos atrás, nós começamos a ouvir com orgulho que o Brasil é o novo celeiro do mundo, alimentando vários bilhões de pessoas
tanto na área agrícola como na área pecuária. Sim. E o Brasil tem avançado muito nos setores industriais. Isso movimenta o produto interno bruto, isso fortalece a moeda, o real, e também aumenta o poder adquisitivo da sociedade. Sim. Só que com os problemas climáticos drásticos que o Brasil está enfrentando, não seria importante nós avaliarmos o custo ecológico dessa produção, de ser esse celeiro no mundo, de esse avanço industrial, ver como podemos aderir a novas tecnologias que impactem menos? Sim. Esse celeiro que a gente sempre viveu na promessa, né? Ele se estende há muito tempo e a gente pode rever, porque esse celeiro que é tanto pregado, ele está inserido também dentro de uma questão de matriz energética, né? Por que eles veem o Brasil com essa potência? Por conta das nossas matrizes energéticas, né? Tanto a questão eólica, a questão solar, a questão de água, né? No meio das hidrelétricas. Agora, também tem a questão do petróleo, né? E com questões também de explorar um pouquinho mais aqui a bacia aí do Amazonas, né? E então eu penso que esse discurso, às vezes, ele está dentro de uma questão muito pontual, né? Porque quando é que a gente ouve falar dessas potências grandiosas que o Brasil tem? Geralmente é de 4 em 4 anos, né? Então, às vezes, quando é para a gente pautar isso de forma técnica para fazer acontecer, acaba que isso fica sendo colocado de lado. Por exemplo, um país como o nosso, que tem esse celeiro, ele nem dependeria da economia externa, porque tudo isso aí ele pode produzir aqui. Entendeu? A gente não precisaria mais nem estar pegando petróleo, nem nada, porque olha só para eu fechar rapidão, meu raciocínio, só a parte aqui solar, o Brasil, o lugar mais ruim, digamos assim, para pegar energia fotovoltaica, energia do sol com placa solar, é em algumas áreas de vale lá em Minas Gerais. Mas mesmo assim, essa área que é a pior, ela é a melhor em comparação, por exemplo, com a melhor área lá na Alemanha, que tem parques solares, entendeu? Então, e o nosso potencial está só nas promessas, eles não estão sendo trabalhados como de fato a gente poderia. Mas aí então poderíamos fazer uma outra reflexão a partir da fala do senhor. Seria então necessário o Brasil como sociedade fazer uma análise da sua eficácia e eficiência de produção, tanto para exportação quanto para consumo interno. No relatório Luz da Sociedade Civil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um dos dados que me chamou muito a atenção é que as verduras, legumes e verduras produzidas no Brasil para consumo interno, desse total, que são milhões de toneladas, 45% desses milhões de toneladas vão parar no lixo. Antes de chegar na feira e antes de alguém ter a oportunidade de comprar. Então, se 45% da produção para consumo interno de legumes, verduras e frutas vai parar no lixo, aí estaria a resposta para resolver o problema de 33 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade alimentar. Sim. Então, como reflexão a partir da fala do senhor, temos que olhar o Brasil do jeito que ele está produzindo, do jeito que ele está transportando, do jeito que ele está armazenando, para diminuir essas perdas. Sim. Para melhorar essas potencialidades e diminuir os problemas e as fragilidades como sociedade. Professor, como estamos no Brasil em questão de avanços? Até o momento nós trouxemos um diagnóstico Sim. dos problemas. Sim. Mas e avanços? Melhorias? Potencialidades? O que nós podemos mencionar sobre como o Brasil também está trabalhando para reverter esses problemas? O Brasil, a gente falou aí de muita coisa, né?
é que o assunto é tão complexo. Sim. E nós fizemos uma pincelada em problemas complexos de serem diagnosticados, relatados e resolvidos. Sim. Mas o que eu consigo assim observar é que nós temos legislações muito robustas, né? A gente tem legislação muito robusta, a gente tem profissionais muito bons, a gente tem intercâmbios com outras instituições internacionais que ajudam na questão da pesquisa, levantamento e diagnóstico dessa situação que a gente vive no Brasil, certo? Que envolve as questões climáticas. Agora, o que a gente precisa ver de ponto positivo é a questão dessa discussão que a gente tem hoje. Por exemplo, nós estamos aqui falando sobre essas questões climáticas. Se a gente abre o celular, né, a gente está tendo essa pauta sendo discutida. Então, hoje, com o acesso à informação, né, a gente consegue ter um pouco mais de visão daquilo que está sendo trabalhado e a gente pode também ver como é que a gente vai fazer a nossa parte, para a gente poder fazer com que essas discussões possam fazer parte do nosso dia a dia. Não somente eu ouvir, eu ter acesso à informação, mas eu poder ter acesso a esse conhecimento e desenvolver essas formas de, poxa, como é que eu posso ajudar o meio ambiente? Por exemplo, coisas simples que a gente pode pontuar aqui. Eu posso, em vez de eu ir no supermercado e, sei lá, comprar 1 quilo de arroz, vem dentro de 3 sacolas, eu posso levar minha sacola retornável. Então já é acesso a algo que eu tenho, que eu posso fazer. Ah, mas só eu fazendo isso vai estar modificando alguma coisa? Vai estar sim, né? Porque os impactos que a gente tem hoje, mundialmente, eles são causados localmente, certo? Então é eu pensar no local para eu poder ver a questão do todo. Então o Brasil, pelo fato da gente ter uma sociedade, uma democracia livre, onde eu posso vincular essas informações, isso me traz um pouco de conforto, né? E de segurança em saber que eu tenho acesso a esses diagnósticos que não são tão positivos e o que eu posso fazer é, no meio dessa democracia, eu poder participar dessas ações, sabendo com que eu vou votar, sabendo que eu vou escolher como gestor, poder ir lá no órgão público e dizer, fulano, como é que está sendo feito tal coisa. Então eu lido aqui com a minha universidade, vamos cobrar fulano ali para ver o que ele pode fazer com a gente, ajudar aqui nesse processo. Então eu vejo que hoje essa conjuntura política que foi criada para a gente poder ter voz e vez permite que a gente possa estar desenvolvendo o sentimento do pertencimento e eu possa estar no meio desse cenário vendo como é que eu posso estar colaborando. Então isso é algo que eu identifico como questões positivas, que a gente pode ver isso de forma macro de algumas dessas questões que a gente está discutindo aqui, né? Professor, quais são as expectativas do senhor para a COP30 em Belém do Pará? Assim, eu tenho uma visão de que é importante demais a gente discutir a questão da preservação ambiental, porque na COP30 em Belém, no Brasil, no norte do Brasil, porque, na Amazônia, porque é algo assim tão importante para o mundo, né? Porque a Amazônia é que regulamenta a questão de chuvas em todo o mundo, né? E de a gente discutir a questão da Amazônia na Noruega, na Alemanha, nos Estados Unidos ou nos Emirados Árabes é uma coisa. A gente discutir a Amazônia em casa mesmo, aí é outra coisa. Porque aí o mundo todo vem para cá, eles vão perceber, eles vão sentir como é que é a questão da Amazônia e os problemas e vão poder adotar as políticas que a gente tem de forma global, visando a melhoria desse ecossistema tão importante que a gente tem. Então, assim, o meu cuidado é aquilo que o governo está apontando como sendo uma fragilidade da gente não saber recepcionar essas pessoas. A nossa infraestrutura, os transportes que Belém pode ter, pode não ter, para poder pegar essas pessoas, porque vai ser um boom,
na questão hoteleira, transporte, de tudo. Então, ao que está se imaginando é de como é que a gente vai recepcionar isso, porque a gente precisa recepcionar bem para que essas pessoas possam ter um espaço de diálogo e entender como é que a gente lida, né, com a nossa Amazônia. E poder ver como é que o Brasil ele está se comportando, né? Porque assim, a gente tem investimentos que vêm de fora para poder ajudar a preservar a Amazônia por conta dessa importância que ela tem, né? A gente, por exemplo, aqui tem os rios voadores nela, a gente tem a questão de áreas Ramsar, né, que são zonas úmidas, né? O Brasil tem várias zonas dessa, como por exemplo o Pantanal Mato Grossense, a Baixada Maranhense. Então a gente tem vários ecossistemas desses entrelaçados, fora as nossas bacias hidrográficas, que são importantes para o mundo todo, porque nessas áreas aqui a gente também tem o trânsito de aves migratórias, né? Então a gente vê como é complexo, como é importante, interessante. Eu acredito que nesse momento também, professor, é que a gente vai ter que vestir a camisa, né, de que nós somos brasileiros, nós temos que passar a realidade do nosso Brasil e de que a gente sozinho não vai conseguir fazer o dever de casa. A gente, de fato, vai precisar do apoio, né, de outros países que são mais desenvolvidos e principalmente aqueles também que poluem mais, porque o Brasil ele não pode fazer esse serviço sozinho enquanto os outros estão continuam poluindo. Pois é. Professor, que interessante o senhor mencionar os rios voadores, porque o Brasil é continental, tem regiões muito marcantes e diferentes de culinária, de costumes, de cultura, de problemas, de dificuldades, de desafios. Só que ao mesmo tempo, dentro do seu tamanho continental e sua diversidade, ele é muito frágil. Porque se houver um bloqueio atmosférico, um cavado no centro-oeste, esses rios voadores não chegam no sudeste, não chegam no sul. Então toda essa irrigação natural que o Brasil tem a partir da Amazônia para os outros estados do centro-oeste, do sudeste e do sul, não chega. Então é nesse momento que nós vemos a fragilidade. E com todas essas mudanças climáticas que o senhor comentou no começo do nosso bate-papo, está tudo desregulado. Sim. Nossos ancestrais conheciam bem a época de chuva, de cheia dos rios, de estiagem. Hoje está muito alterado. Semestre passado nós tivemos a oportunidade de ver rios do Amazonas, do estado do Amazonas, totalmente secos, quando nunca, pelo menos da história recente registrada. E 2 meses depois, outros locais perto, os rios transbordando. Então, aí eu questiono uma questão. Está tudo desregulado, mas será que o ecossistema como um todo aguenta esses extremos de muito tempo seco, depois muito tempo cheio? São questões que a ciência vai ter que responder, a academia vai ter que responder. Professor, quais são as expectativas, já partindo para nosso final deste episódio, primeiro episódio do podcast, as perspectivas que o senhor tem para o Maranhão para os próximos anos, dentro dos seus desafios e seus problemas? Eu acredito que o estado do Maranhão, por ele ser belíssimo, por ele ser rico, a gente tem uma diversidade gigantesca nele. Eu acredito que por conta dessas questões de mudanças climáticas, eu penso que a humanidade ela vai se movimentar para a gente poder sair desse vermelho, porque a gente está no cheque especial, a gente está no limite, é como se a gente estivesse dirigindo um automóvel, um veículo, e já estivesse ali na reserva. Então a gente já está gastando essa reserva.
Então vai chegar ao ponto de que todos vão se unir mundialmente. E aqui para o Maranhão também a mesma coisa. Porque nenhuma cidade, nenhum município, nenhum gestor vai conseguir fazer as coisas sozinho. Eles vão fazer sempre as coisas de forma junta. Com quem? Município com município, junto com o Estado, junto com a academia, com as instituições de pesquisa, órgãos controladores, fiscalizadores. Por quê? A pauta ambiental, na questão regional, certo? Ela está entrando numa questão de que ou a gente vai fazer agora ou a gente vai fazer já. Porque todas essas questões elas não estão mais batendo na porta para entrar, elas já invadiram, certo? Então, o que eu vejo é que por uma mudança que está acontecendo no mundo todo, vai ter que acontecer agora aqui para o Maranhão, que é da gente se unir ainda mais, buscar meios de poder combater esses extremos, porque as chuvas vão ser em espaço de tempos menores, porém de forma mais torrencial, mais forte, né? Infelizmente a gente vai viver isso, né? Agora nos próximos anos, por conta desses impactos que a gente já vem causando. E para inibir isso, a gente vai ter também movimentos vindos da sociedade civil, né, de poder sentir que eles vão ter que se inserir dentro desse plano de participação social, vamos dizer assim, aonde as pessoas elas vão ter que dizer, olha, nós precisamos sim repensar tudo que a gente está fazendo. Eu tenho que me sensibilizar, eu tenho que trabalhar a questão de alfabetização ecológica. Eu vou ter que alfabetizar as pessoas a poder discutir o que é meio ambiente. Porque se eu falar de educação ambiental, é muito genérico, né? Então, a gente falar de educação, como é que eu vou educar alguém que não tem o básico, o mínimo? Então, você tem que alfabetizar essa pessoa. Assim como a gente é alfabetizado a escrever, a ler, tudo, a gente tem que ser alfabetizado dentro da questão ambiental. E o termo alfabetização ambiental pode gerar impacto, porque muitas pessoas na sociedade podem pensar que educação ambiental é coisa de biólogo. Sim. E só. Mas é de todos nós, independente da profissão, independente se trabalha ou não na área. Sim. Interessante, gostei muito. E outra coisa, professor, às vezes as pessoas pensam que o meio ambiente é só do técnico. Esquecem que nós somos o meio ambiente. Nós somos o meio ambiente. O ar que nós estamos respirando, o som que nós estamos emitindo, o som que está chegando para as pessoas que estão assistindo. Nós somos o meio ambiente, certo? Então, eu penso que essa questão de alfabetizar, de você levar essa informação, pode demorar um pouco, mas ela surte efeito. Porque você vai tirar de alguns estigmas, né, de que a pauta ambiental tem que ser da academia, da universidade, do órgão público e não do cidadão comum. Não todos nós estamos inseridos. Se der um problema para um, vai ser problema para todo mundo. Exatamente. Entendeu? Vai ser problema para todo mundo. Por mais que quem esteja mais sensível aos problemas das mudanças climáticas sejam as pessoas de baixa renda, mas a pessoa que está lá com um bom poder aquisitivo, ele também vai sofrer, também está sofrendo, né? Porque a gente tem desde a nossa saúde, desde a nossa vida, a nossa vivência, a negócios que estão sendo impactados, né? A mudança do clima está impactando em várias coisas. Eu estava vendo na semana passada, só para eu tentar trazer aqui algo um pouco chocante, que impacte ainda mais, né, as pessoas. As questões climáticas, elas estão mudando até a forma como os aviões estão fazendo seu trânsito, seu percurso nos céus. Por quê? Para reduzir o consumo, o gasto de combustível? Em tudo. Por quê? A questão climática que a gente está tendo, essas temperaturas, são causadas por gases que estão indo, né, para a atmosfera, e esses gases, eles sobem, eles encontram essas massas de ar e começa a ter esse rebuliço todo, né? Essa mudança, né?
do comportamento de como o vento vai estar se comportando. E as aeronaves que fazem o trânsito, né, o percurso por essas correntes, né, por essas linhas aéreas, acabam sofrendo, né? Mas tanto que eles estão agora tramitando em alguns países, alguns já são obrigatórios, a questão do uso constante do cinto, né? Todo tempo afivelado. E não só no momento de pouso ou decolagem. Para ver como é que isso está influenciando. Além de que algumas correntes dessas de ar estão alterando a velocidade das aeronaves para mais. Então, olha só como é que as coisas chegaram ao ponto da gente ter distúrbio em tudo aquilo que a gente possa imaginar. Porque às vezes a gente pensa que o meio ambiente é só o verde, tá aparecendo ali na televisão, num programa dia de domingo, ou num programa especial, quando na verdade não, né? É o todo, tudo, né? O que está no ar, o que não está, a parte microbiológica, tudo está entrelaçado. E se a gente não repensar as nossas atitudes no hoje, é capaz da gente não ter um amanhã seguro. Eu aproveito, professor, para levantar uma outra reflexão. Eu considero que é necessário a academia e os institutos geradores de ciência e de conhecimento repensarmos na democratização do conhecimento. Sim. Me explico. Tem muitos resultados científicos, comprovações dessas mudanças, e tem muitas opções de soluções que estão escritas em termos muito técnicos. Então, quando nós trabalhamos para democratizar o conhecimento, estamos colocando em termos que todos nós podemos entender. E aí fortalece também a extensão. Sim. Fortalece os pilares de pesquisa, ensino, extensão e inovação em diferentes níveis de conhecimento e em todas as áreas da sociedade. Professor, muito obrigado. Foi uma honra lhe receber ao nosso primeiro episódio. O senhor é o convidado inaugural do nosso programa PodIAGA, da Superintendência de Gestão Ambiental da Universidade Estadual do Maranhão. Sim. Em nome da professora doutora Andrea do Carmo, nossa superintendente, eu quero agradecer a presença do senhor. Eu também quero agradecer à professora Lídia Chaica, que é a coordenadora do Núcleo de Tecnologia para a Educação da UEMA, o EMANET. Agradecer à professora Cristiane Peixoto, que é a coordenadora administrativa do Laboratório de Design Educacional. E ao José Felipe da Silva Aragão, designer de vídeo, que está nos colaborando neste momento em toda a parte técnica da gravação deste podcast. E professor, espero que seja a primeira de outras oportunidades, que possamos conversar, o senhor poder participar de outros episódios do podcast. É um assunto complexo, muito, mas é um assunto que você tem muito para poder ensinar e poder contribuir. Então, professor, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, a toda a equipe, a professora Andrea, né, pelo trabalho que vocês têm elaborado aqui na instituição, o que vocês têm desenvolvido aqui na AGA, pautado em cima de toda uma agenda ambiental que está sendo execuível, não é algo assim distante, como o senhor acabou de falar, né? Essa questão de estar muito dentro da universidade, das academias, isso não ser levado com uma linguagem um pouco mais informal para as pessoas. Aí a gente entraria numa outra questão que é um plano de comunicação socioambiental, onde a gente estrutura mecanismos para tirar essa parte tão técnica que é necessária, é preciso, e aí você levar com uma linguagem um pouco mais branda, mais tranquila para as pessoas entenderem. E o que vocês estão fazendo aqui é incrível. Eu me sinto assim tão honrado em poder ser o primeiro que está sendo aqui entrevistado por vocês, lhe conhecer pessoalmente. Então estenda aí o agradecimento a toda a equipe. Muito obrigado, e que as pessoas possam ficar à vontade aí para entrar em contato com a gente também. Excelente, professor. Os episódios do PodIAGA
com suas ecopautas vão ser disponibilizados no canal oficial da UEMA no YouTube e no canal oficial da UEMA no Spotify. Muito obrigado. Até a próxima.